Salve, salve empreendedor! Estamos aqui em mais um Papo de Dono. Eu me chamo Dirlan Castro, sou o fundador e responsável pela Dono, assessoria de marketing aqui em Santarém. E hoje a gente vai receber aqui no Papo de Dono, né, um cliente nosso, uma dupla de clientes nossos que vem nos provocando desde o começo a sermos uma assessoria cada vez mais orientada ao nosso propósito, que é facilitar o processo de vendas, trazer para os nossos clientes, né, cumprir a nossa missão, que é prosperar ações de empreendedores. A gente resolveu trazer eles aqui porque toda a conversa que a gente tem é uma verdadeira aula. E a gente resolveu gravar essa aula hoje para que a gente possa compartilhar com vocês e essas oportunidades, esses aprendizados não fiquem, né, presos nas nossas salas de reuniões, a gente possa compartilhar. Ao meu lado eu tenho o meu co-host hoje aqui, o João Pereira, que é o nosso assessor dono lá dentro desse nosso cliente. Já presente aí para nossa audiência, João. Olá pessoal, eu sou o João Pereira, como o Dylan falou, eu sou analista de marketing na Dono Assessoria. Cuido ali de perto do projeto da LB, lá dentro da nossa assessoria. E juntamente com o Dylan, nós esperamos hoje bater um papo bastante produtivo, como ele falou, para trazer todos os insights e as ideias e provocações que a equipe da LB sempre traz para nós nas nossas reuniões. Vamos lá? Vocês viram que eu não falei o nome do cliente porque eu queria guardar, né, para a hora de apresentar. O João já entregou, né? A gente está aqui hoje com os nossos clientes, o Diogo Borges, CEO da LB, e o Ander, diretor comercial também da LB Incorporadora, que, como eu falei, estão dando aulas para a gente sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre esse mercado imobiliário de incorporação. E a gente queria hoje aqui, Diogo, dê as boas-vindas aí para nossa audiência, se apresente aí, ninguém melhor para falar do Diogo do que o próprio Diogo. Muito obrigado, Dirlan, muito obrigado, João. Em nome da LB, agradeço o convite para esse podcast e tenho certeza que junto do Ander a gente vai trabalhar muitas provocativas aí, muitos insights valorosos para a nossa audiência. Ander, meu amigo, se apresente também para a nossa audiência, os donos que estão vendo a gente. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui falando com vocês. Bom, depois dessa apresentação não tem muito o que falar, na verdade a gente aprende muito com vocês também sobre marketing, então é muito especial estar aqui. Boa. Pessoal, o mercado imobiliário, né, em Santarém, a gente percebe muitas construções acontecendo. Eu não sou de Santarém, estou aqui desde 2007, então sou testemunha aí de ver essa cidade borbulhar aí de empreendimentos. E eu sei que a LB já tem uma história e a gente queria começar com você, acho que o Diogo vai conseguir falar bem sobre isso, resumindo um pouco da história da LB, Diogo, para o pessoal saber quem é a LB, o que a LB faz, como surgiu, e a gente começa a nossa conversa. Maravilha. A LB tem 11 anos e está em Santarém fazendo incorporação vertical, ou seja, somos produtores de edifícios, né? Desde a planta, nós comercializamos até a entrega do empreendimento. Então, nós temos 2 empreendimentos entregues, que são o Residencial Isabel Parente e o Fit Room Residence. E 2 que serão entregues no final desse ano, se Deus quiser, que é o Residencial Mediterrâneo e o Ágora 825. Temos também um lançamento, que está sendo muito bem aceito pelo mercado, que é o Times Square, que também é um edifício comercial, e que fica pronto em dezembro de 2026. Legal. Só para a nossa audiência saber, Diogo, e se localizar também, onde é que fica cada um desses, que de repente a gente está passando na frente dos empreendimentos da LB, a gente não sabe onde fica, olha, aqui é o da LB. Maravilha. Quem quiser entrar, inclusive, no site da LB, lbin.com.br, tem todos os detalhes desses empreendimentos. O Residencial Isabel Parente fica na Rui Barbosa, pertinho ali do Banco do Brasil, esquina com a Cuiabá. O Fit Room Residence fica atrás da Unama, na Alameda 35. O Residencial Mediterrâneo fica na Avenida Marechal Rondon 330, na Prainha. Uma vista maravilhosa, pertinho do Rio, né? O Ágora 825 fica na Mendonça 825, atrás do Dom Amandinho. Parede com estação Show Bar. E o edifício comercial Times Square fica na Mendonça Furtado 2590. Excelente. Vou estender um pouco essa pergunta para o Ander, que é o nosso diretor comercial, está à frente aí das vendas, né, de toda essa estratégia. Eu acho que para nossa audiência entender bem
o que a LB faz, Ander, no final? Eu demorei não, eu fui saber a diferença, né, da incorporação, da construção e essa diferença quando eu tive o primeiro contato com a LB. Até porque, para quem não sabe, a gente tem essa admiração toda vem porque primeiro se torna cliente da LB. Então a gente virou cliente, a dona é cliente da LB e aí a nossa relação amadureceu para que a gente pudesse ser parceiro de negócio. Então nós somos testemunhas aí de como é bem feita essa estratégia de venda, de como foi explicado para a gente. E aquilo que você explicou para mim lá, Andy, no container do Times Square, o que você explicou para a nossa audiência aí, o que é incorporação e construção, que eu também não sabia. Bom, vamos lá. A LB ela é uma construtora e incorporadora, tá? Então, o que a LB faz? Primeiro, ela localiza um terreno, né, na cidade, e aí ela começa a trabalhar o projeto. Isso é uma incorporação normal. Começa a fazer o projeto. Antes de a gente fazer o projeto, a gente vê a demanda, né? O que a cidade está precisando, se é apartamento residencial, se é sala comercial, se é apartamento estúdio. E aí começa a desenvolver, após esse estudo, aí começa a se desenvolver o projeto arquitetônico, né? E o papel da incorporadora, depois desses projetos prontos, é entrar na prefeitura, no cartório, nos órgãos competentes para fazer o registro dessa incorporação. A incorporação, após ter esse registro, a empresa pode comercializar esses imóveis na planta, que chama o imóvel na planta, o apartamento na planta, uma sala na planta. No caso da LB, ela faz a parte tanto de incorporação, como também a construção desse projeto. Então, ela incorpora, a LB pode comercializar esses imóveis na planta, e a LB também ela constrói esses imóveis, ou pelo menos parte durante a obra. É claro que tem algumas empresas que são terceirizadas, que trabalham para a LB, mas uma empresa que é construtora e incorporadora, ela faz isso. Ela cria o projeto, ela pode comercializar esse projeto e aí ela constrói também esse projeto. Excelente. É bem interessante, e o Diogo comentou conosco que a LB iniciou nos imóveis residenciais, né, com prédios desse cunho residencial. Eu queria entender, Diogo, como que foi que vocês enxergaram essa mudança no cenário do mercado aqui na cidade para evoluir para os prédios comerciais? O que levou a LB a querer entrar nesse mercado, né? Sair daquela linha residencial e entrar no mercado comercial? A LB tem uma pegada de startup. Então, ela busca muito quebrar paradigmas, quebrar regras. E no meio da Covid, no momento em que todo mundo falava que o trabalho nunca mais seria presencial, Verdade. A gente dizia, conhecendo um pouco de filosofia e um pouco de como funciona o comportamento humano, a gente acredita que o comportamento isso não mudaria com um fator externo acontecendo, e sim com um fator interno. E não existia esse fator interno, existia a Covid, que era externo. E aí todo mundo recuou, existia um oceano azul de oportunidade. Então nós entramos exatamente com o Agro 825, visualizando esse oceano azul, e aí foi um sucesso de vendas. Excelente. E eu venho refletindo, né? Desde que a gente começa a trabalhar com a LB, eu venho naturalmente observar mais esse mercado imobiliário, esse mercado de compra, venda de imóveis, de Santarém verticalizando, e 11 anos de mercado, acho que já, e só de LB, né? Acredito que de outras, nas trajetórias de vocês tem bem mais anos aí até chegar. E, Diogo, o que vocês perceberam, o que você percebeu dessa mudança, desde que você começou nesse mercado? O que você percebe de mudança, de como as pessoas compravam imóveis antigamente e como isso está hoje, né? E, tipo, a nível de Brasil, e você pode também abordar a nível de Santarém também. O que você mais percebe, assim? Perfeito. Em Santarém, é claro que por não ter um histórico de verticalização, ou seja, não tinha prédio em Santarém. A gente contava no dedo, né? Então, sem dúvida, uma grande oportunidade por um tamanho de cidade com 300 mil pessoas. Então, a gente via claramente, comparando de onde viemos, o centro-oeste e do sul, que era muito pouco prédio, então a oportunidade estava bem clara. E o que mudou de lá para cá foi que, com a entrega dos prédios ao longo do tempo, a população aprendeu
exatamente entender o que é a incorporação, entender como funciona um condomínio, entender as vagas de garagem, entender os benefícios, né, e as facilidades dessa modalidade, financiamento com mais de 30 anos. Antigamente, você tinha para ter uma casa de 1 milhão, você tem que gastar 1 milhão. Hoje, para você comprar um apartamento de 1 milhão, você gasta 200 mil e financia 800 mil em 35 anos. Então, quando a população de Santarém entendeu isso, a demanda para verticalização, para incorporação, ficou muito maior, muito mais consciente, e isso foi uma grande evolução. E vocês acreditam que esse entendimento ele ainda está ocorrendo? Que é uma parcela que entendeu isso? Porque, por exemplo, às vezes quando eu converso, por exemplo, com meu pai, com a minha mãe, Deus me livre, morar lá em cima, no apartamento, não, guarda a casa, né? E por outro lado, eu já penso um pouco diferente. Né? E esse sucesso de verticalização que a gente vê, acredito que tem essa mudança esteja ocorrendo. Como é que vocês percebem essa mudança aí no mercado? Cara, tá mudando assim, só complementando um pouquinho o que o Diogo falou, a gente tinha, né, uma questão cultural muito forte aqui em Santarém. Primeiro, você está vendendo um imóvel na planta, você está vendendo um pedaço de papel, você está vendendo um sonho, você está vendendo algo que vai se concretizar daqui a 3 ou 4 anos. Então a confiança que o cliente precisa ter na empresa e no corretor e em todo esse staff envolvido nesse projeto tem que ser uma confiança grande, certo? Segundo, tamanhos de apartamento, pessoas que estavam acostumadas aí. Eu mesmo essa semana fui visitar uma casa que o cara tinha uma suíte de 50 metros quadrados, cara. É maior que o apartamento de São Então Paulo. o cara sair de uma casa desse tamanho para ir para um apartamento é uma mudança grande. Por outro lado, cara, eu tenho assim clientes que fizeram Olha só que legal aconteceu essa semana, cara. Um cliente falou assim, cara, eu falei para um amigo meu que disse que não sai de casa para ir morar num apartamento porque a casa dele é grande e tal, ele fica mais à vontade. E aí ele falou assim, eu dei uma ideia para ele, cara, pega e aluga um apartamento, vai viajar, tu que gosta de viajar, vai viajar, aluga num apartamento, fica ali 20 dias, 30 dias no apartamento, vê o que tu acha. Cara, o cara voltou para Santarém, não queria mais nem voltar para casa, ele já queria ir para um apartamento. Por quê? Porque na verdade era um pré-conceito que ele tinha. Sim. Por não conhecer, por não saber. Hoje você ainda tem a opção de morar em áreas aqui em Santarém que para você comprar um terreno e construir uma casa se torna praticamente inviável para você construir uma casa. E você consegue comprar apartamento e morar bem numa região em Santarém pelo preço que você vai construir uma casa num bairro mais afastado. Certo. Então, financeiramente, economicamente vale mais a pena. Aí entra toda aquela questão de segurança, porque Santarém está crescendo, então esse é um assunto que a gente conversa muito com os nossos clientes. Então o cara está mudando o padrão de vida, ou está tentando melhorar e quer dar uma segurança maior para a família. Você consegue comprar apartamentos pertinho das escolas. Então uma localização assim que não te dá tanto transtorno no sentido de mobilidade. Né? E pelo preço de uma casa num bairro afastado, no caso. Então, assim, essa cultura ela está mudando. Outro detalhe é que está vindo muita gente. Santarém sempre recebe muita gente fora. Eu mesmo, nós, né? Somos nascidos em outros estados, eu sou do Rio Grande do Sul. E eu atendo muita gente que vem de fora, que vem para cá, e que já vem com essa cultura do apartamento também. Legal. E pegando essa lógica do investimento, essa é uma pergunta que eu quero fazer há um tempo. Eu deixei ela para o podcast, deixei ela para cá. Que eu tenho o costume de consumir conteúdo de finanças, né, de investimento. E muita coisa que eu já ouvi é sobre não compre casa, não compre seu imóvel, porque é melhor tu morar de aluguel. E aí eu fiquei... Só que eu tenho uma certa dúvida na minha cabeça sobre será mesmo? Então por que o mercado imobiliário é tão forte, né, se não fosse, principalmente em grandes centros? Como é que vocês enxergam essa lógica de investimento em imóveis versus o que alguns gurus de finanças falam sobre que não compre imóvel, pague o aluguel e invista o seu dinheiro em ações? Como é que vocês enxergam isso? Já deve ter visto isso na mesa de vocês lá. Muito, muito. Cara, pessoalmente, eu cheguei a uma conclusão, tá? Que tudo vai depender de quanto tempo você tem para deixar o seu dinheiro investido. Eu assisto esses gurus todos, tá?
Cara, esses gurus, eles falam isso para aquelas pessoas que precisam de liquidez imediata. E aí, claro que você tem opções que não vão te render tanto. Mas para quem faz conta, hoje, se você pegar aí os índices, né, do mercado que a gente tem, você consegue ver que se você pegar o mesmo valor que você tem aplicado em Tesouro Direto, em algumas outras modalidades, e aplicar esse valor num imóvel na planta, e de preferência lá no iniciozinho, porque essa é uma conta que a gente faz junto com o nosso cliente, que investe na gente lá na concepção do projeto, que está lá atrás e tal, saiu o registro de incorporação, pá, o cara começa a investir no imóvel na planta, ele paga um preço de metro quadrado mais barato, óbvio, porque ele acredita primeiro. Sim. Esse cara, ele tem a possibilidade de ganho muito maior do que se no mesmo período ele botar o dinheiro dele para... E aí a gente está falando de 3, 4 anos, nem é longo prazo, é um médio prazo. Né? Em 3, 4 anos ele consegue ter uma rentabilidade muito maior, tanto se ele for revender, quanto ele for alugar esse imóvel. Porque o aluguel de uma sala comercial também, ou do imóvel novo, residencial, é outro patamar. Então, o rendimento dele é maior comprando o imóvel na planta. Agora, não, eu quero comprar o meu imóvel só depois que estiver pronto. É claro que ele não vai pagar o mesmo valor do que quem acreditou lá atrás. Mas mesmo assim ele ainda vai ter um ganho, né? Dali do finalzinho da obra para o início, né? Ou pegar um imóvel novo, sempre tem um ganho, né? A questão toda é qual é o tempo que essa pessoa tem, quanto tempo ela está disposta a deixar o dinheiro dela investido. Porque se tu tem aí 4 anos para deixar o teu dinheiro investido, e que não é muito, passa assim, ó, voando, cara, pega o imóvel na planta, com a incorporadora você consegue dar uma entrada baixa, paga uma parcela baixíssima, cara. Eu tenho cliente que paga mais de parcela de consórcio do que do parcelamento do imóvel dele, cara. Impressionante. E depois, lá na frente, você pode financiar o restante, ou vai pagando, vai amortizando. Mas o interessante é que a rentabilidade desse dinheiro que está na construtora, ou que está no imóvel na planta, ela é bem maior. É aquela lógica que eu converso sempre em casa sobre que o apressado sempre paga mais caro, né? É incrível. Você pega diversos tipos, quando o assunto é dinheiro, o apressado sempre paga mais caro. É igual financiamento. Não, eu quero o carro amanhã, eu vou financiar. Você vai pagar mais caro se você fizesse um consórcio, pagasse antes, né, chegasse lá no final. Acaba que essa lógica se aplica, né, também a essa questão dos imóveis. Sim, para quem acompanha a Selic, né, a taxa Selic ela vem caindo mês a mês. Está sempre caindo a Selic. Agora ela está chegando numa queda quase que histórica, né, porque ela está bem baixa, né, de novo. E ela vem caindo, ela vem caindo. O que é a Selic? Cara, se você pegar... a Selic ela regula também o que você ganha, por exemplo, numa renda fixa, né? Então, se você colocar o seu dinheiro numa renda fixa, você vai ter uma rentabilidade maior se você tiver ali uma espera maior. Se você botar, por exemplo, num fundo que vai te devolver esse dinheiro lá em 2028, cara, é um bom investimento. Mas o imóvel na planta ainda tem uma rentabilidade maior do que o mesmo fundo esperando esses 4 anos. Não estou dizendo para não investir no fundo, tá? Eu estou dizendo que, cara, você conhece a empresa, você acredita no potencial da tua cidade, você tem interesse em ter uma rentabilidade maior, entra num apartamento ou numa sala comercial na planta que você vai ver que a diferença é bem grande. É mais ou menos essa lógica que eu penso, que a Dono pensou na hora quando a gente resolveu investir também no imóvel na planta, exatamente porque olhei para frente. Falei assim, ó, não faz sentido a cidade retroagir. Por mais difícil que seja o mercado, vai crescer. Então, principalmente nessas localizações onde a gente vê, o Diogo citou agora há pouco os imóveis da LB, são localizações que, muito disputadas, só você ver o preço de aluguel. Eu lembro quando eu cheguei em Santarém, né, o primeiro aluguel lá era R$400. Hoje em dia você não acha nada desse preço em cantos nenhum, né, por menor que seja um kitnet. Né, e às vezes faz muito mais sentido, quando você falou assim, projetando para o futuro esse investimento. E como você falou, essa questão do tempo, né? Faz 10 anos da Copa do Brasil, vocês já pensaram nisso? A Copa parece que foi ontem. Parece que foi ontem, faz 10 anos. E essa questão de localização que o Dirlan falou é bem interessante,
porque existe um movimento que se percebe, né, nessas construções que estão surgindo na cidade, que elas estão cada vez mais se afastando do centro da cidade. E algo que chama muito a atenção, né, dos empreendimentos da LB com os quais nós temos contato é a questão da localização. Todos eles estão bem localizados, como o próprio Diogo falou. Aqui na Mendonça Furtado, ali no bairro da Prainha, uma boa localização, uma boa vista para o rio. E eu queria entender um pouco também como é que funciona esse processo de vocês para fazer a concepção, né? Porque o Ander falou que o processo de incorporação começa na escolha do terreno. E pelo que nós podemos perceber, não pode ser qualquer terreno. E eu queria entender um pouquinho, né, como é que funciona esse processo para vocês escolherem o terreno, como é que ele vai impactar na valorização, para valorizar o produto, para tornar aquilo mais atrativo para quem está querendo comprar, tanto como investidor, quanto quem quer comprar o seu primeiro imóvel, apartamento, ou fazer um investimento em uma sala comercial, empresas em crescimento, como é o caso da Dona Assessoria de Marketing, né? Pode falar um pouquinho para a gente, Diogo? Posso, mas o André é melhor do que eu. Cara, Vocês vão se complementando. Vamos bater uma bola. você sabe que qual que é a política da escolha do terreno da LB? São três coisas que a LB cuida para adquirir um terreno. A primeira é a localização, a segunda é a localização e a terceira é a localização. É simples assim, né? Quando eu falei que a incorporação começa pelo terreno, na verdade, numa incorporação normal, né? A LB, ela começa pelo o que Santarém precisa. Qual é o produto que que as pessoas querem agora, né? Que tipo de projeto a gente pode fazer? E aí a gente começa a procurar o terreno em cima dessa informação, né? Então, assim, por exemplo, o Times, né, o Times Square, que é o comercial aqui da Mendonça, cara, ele era para ser um residencial, na verdade. Só que a gente começou, como a gente conseguiu o terreno, a gente fez toda aquela parte de contratos e tudo mais com o cliente, cara, e a gente começou a ver o seguinte, cara, o Ágora vendeu muito rápido na pandemia, onde todo mundo dizia, pô, vai todo mundo agora ficar em casa trabalhando home office, né? Cara, a alegria dos caras, dos clientes quando vinham comprar uma sala no Ágora, eu falei, cara, não aguento mais meu filho chutando a porta, não aguento mais a gritaria. Cachorro. Cachorro latindo, não dá, eu tenho que sair de casa e eu preciso, e o meu aluguel é caro, a minha sala não é boa, quando chove pra dentro, uma série de questões. E com essa parcela eu consigo comprar 2 salas. Com o valor do meu aluguel eu consigo pagar a parcela de 3 salas, dependendo do caso, né? E aí, como a venda do Ágora foi muito forte, foi muito rápida, aí, cara, a gente se olhou assim e falou, bicho, eu acho que eu tô com uma lista aqui de pessoas que também querem salas comerciais e que não vai dar pro Ágora, eu acho que cabe mais um. Vamos lançar mais um. Aí a gente mudou, aí resolvemos fazer o projeto do Times Square, em empreendimento comercial, alguns elementos diferentes do Ágora para não serem comparados, mas ele é, assim, um projeto muito legal, assim como o do Ágora também é. E também foi um sucesso de vendas, né? Está sendo um sucesso de vendas. Estamos finalizando, né? Graças a Deus. E... Eu queria citar também, diretor, desde o Mediterrâneo, o banco de dados, ou seja, o registro das informações que acontecem, seja no departamento de vendas, direto da LB, que é a nossa house, comandada pelo Ander, e de imobiliárias parceiras, ou seja, todo esse complexo de informações, elas são organizadas dentro da LB para que nós possamos tomar decisões futuras. Portanto, nós tomamos decisões no Ágora em cima de informações e tomamos decisões para o Times Square em cima dessas informações. Qual é o teu público-alvo? Quando você olha a tua lista de pedidos, a tua lista de, se fosse neste lugar, se fosse desse tamanho, se fosse nesse prazo, se fosse com essa condição de pagamento. Então você tem um banco de dados de 1.500, 1.800 pessoas, acho que a gente está hoje no LB, né? Você consegue filtrar e entender que, cara, a gente indo por aqui, a gente tem uma demanda enorme, né? Então, dados, a busca por guardar os dados de forma organizada para decisões futuras, desde o início do Mediterrâneo, Ágora e Times Square tem sido um grande fator de decisão de produto. Essa abordagem eu acho muito interessante, porque, vou até puxar pro lado do empreendedorismo um pouco, porque é um problema que a gente vê muito em muitos empreendedores, né?
eu faço um produto que eu quero, que eu gosto, da forma, e eu vou vender da forma que eu quero também. Quando a lógica é qualquer produto ou serviço, não importa qual ele seja, ele existe para resolver um problema, né, de um grupo de pessoas que quer meter a mão no bolso e resolver aquilo. E no final, isso é muito legal ver no LB, porque você não é o gosto pessoal, né, é o que vai ser melhor para o mercado de Santarém. E acredito que tem, a questão dos dados do jogo já deixou bem claro, mas deve ter também uma observação de vocês aí, né? O dado está me dizendo isso, mas eu também estou olhando para cá, e nesse sentido, eu vou puxar um pouco agora para a parte residencial, porque olha só uma lógica que eu faço. O meu avô com a minha avó, eles tiveram 12 filhos, então tenho 12 tios. A minha mãe teve 4. A minha irmã só teve 2. Eu até agora não tenho nenhum. Ou seja, a gente tem aí uma mudança demográfica, socioeconômica, que vem reduzindo, né, o tamanho das famílias e do comportamento de consumo. E acho que isso também é reflexo da gente se espantar com uma suíte de 50 metros quadrados. Eu fui em São Paulo agora, eu vi lá o anúncio aparecendo para mim do apartamento, do estúdio de 17. Como é que vocês enxergam essa mudança que hoje a gente vê mais pro Sudeste, pro Sul do Brasil, em Santarém, que a gente ainda vê casas com 50 metros quadrados? Vai chegar? Vocês já estão percebendo essa mudança nesse comportamento? Como é que vocês olham para os produtos futuros aí? A gente percebe, mas de forma sutil ainda, mas a gente percebe. Tem muito espaço aí, pessoal. Não, a questão não é tanto o espaço, a questão é que assim, quem é o nosso, aí o Diogo falou algo que a gente leva muito a sério, tá? Que é quem é o nosso PCI, quem é o nosso perfil de cliente ideal. Cara, e a galera que compra, ela ainda tá numa faixa etária, tal qual ainda é aquela turma que tem 2 até 3 filhos, né? Mas a gente já está percebendo que após isso já está diminuindo, já vai reduzir, vai começar a reduzir. Uhum. E a gente começa a ver principalmente na mão de obra, né, lá na ponta, galera mais jovem aí se formando muito cedo e buscando outras profissões e começa de fato faltar pessoas, né, até para alguns setores que anteriormente tinha de sobra. Né? Então não é só na parte de clientes. Hoje na parte de clientes a gente pensou, por exemplo, Mediterrânea ali para um casal com 2 filhos. Ele foi pensado para isso. O projeto dele foi desenvolvido, foi idealizado para isso. E tem muito espaço ainda para esse tipo de modelo por alguns anos. A questão de ir diminuindo o tamanho do apartamento por causa que vai diminuindo e tal, é uma questão natural também, né? Ela vai reduzir até certo ponto, mas ela deve manter ali. Sempre vai ter o apartamento de 3 quartos, sempre vai ter o apartamento de 2 quartos, sempre vai ter o estúdio. Aliás, eu acho que ainda tem um mercado, está começando o mercado de estúdio em Santarém, né? Santarém é um polo universitário também, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Onde é que essas pessoas que vêm para fazer universidade, elas não vão comprar ou alugar apartamentos de 3 quartos, 3 suítes, né? As pessoas precisam também morar. Tem aquela pessoa também, eu recebo muito cliente, cara, que morou em casa grande e os filhos foram embora e agora ficou só o casal e a mulher não quer mais ficar o dia inteiro limpando a casa. Eu quero um apartamento pequeno, agora é só nós dois e quando eles vierem, eles que aluguem, eu fiquem no hotel, não sei o quê. Então também há esse movimento, tá, das pessoas que já têm 4, 5 filhos, os filhos já são formados, já casaram, já saem de casa e hoje eles então querem reduzir, né, esse tamanho de sair da casa grande e ir para um apartamento menor, até para ter uma praticidade maior, né? Depois do Mediterrâneo, a gente teve um direcionamento para comercial, né? Acredito que hoje são os 2 únicos de Santarém. Eu acredito, pelo menos é que eu conheço, são os 2, o Times e o Ágora, são os 2, né? Na proposta que nós oferecemos, sim, né? Existem outros prédios comerciais, sim. Existe um prédio focado em médicos, né? Existem outros prédios comerciais, mas com todo o serviço
e áreas comuns que a gente oferece, nós somos os únicos. E como foi essa mudança, assim? Agora, bom, vamos direcionar agora aqui para o comercial. Vocês identificaram um mercado aí que não era atendido? Porque eu digo para vocês, a gente tinha um escritório e quando foi para sair desse escritório, que era uma casa, que a mulher reformou e aproveitou aquilo aí como uma oportunidade, foi uma dificuldade absurda achar um local. Quando a gente achou, a gente teve que adaptar completamente a nossa realidade, né? Não tinha um lugar que a gente pudesse chegar e plugar a dono e, ó, aqui vou trabalhar. Eu queria ganhar R$1 para cada vez que eu ouço isso, cara. Como é que foi essa mudança aí pra... Cara, assim, essa dificuldade que você passou, eu ouço ela, né, principalmente no lançamento do Ágora, né, e do Times, eu ouvi ela muito, tá? Isso é normal, isso é natural. A cidade não estava esperando, ou na verdade, a pessoa que pega um imóvel e põe para alugar, ele também não quer ter muito investimento, às vezes não está nem preparado para ter esse investimento na infraestrutura, né, em toda essa parte. E aí quando chegam clientes aí, galera jovem, né, assim como vocês, assim, que vem com uma cabeça mais voltada para tecnologia, querendo coisas novas, querem ter um escritório legal, querem estar num lugar legal, com pessoas legais, com empresas legais, né? Acabam entrando nessa oportunidade, né, de ter uma sala, ou de comprar uma sala num empreendimento que nem Ágora e Times, né? Falando até como cliente, eu vejo o Times ali como um lugar muito conveniente para a gente estar. Porque hoje, para a gente estar, como eu digo, na beira da rua, a gente tem que dar jeito em tudo, né? Tem que sair para almoçar, tem que sair para conseguir qualquer coisa. A gente quer, às vezes, fazer um podcast, aí aluga um lugar fora, quer fazer um treinamento com o cliente, vai buscar onde? Aluga uma sala numa escola de alguma coisa, né? E falando do Times, ele já vem nesse sentido. Quero até falar um pouco mais do Times aí para nossa audiência conhecer o empreendimento. Como cliente, eu estou dando aqui meu depoimento, um excelente investimento. Imparcial. Incrível. Vai ficar incrível. Vai ficar incrível. Vai. Mas eu acho que eu não respondi a tua pergunta anterior. Eu acabei perdendo o fio da meada. Se você quiser me perguntar de novo, eu te respondo. Não, eu perdi o fio da meada. Eu comecei a falar e... Não, vai lá. Não, porque ele fez uma pergunta e eu comecei a falar, e aí ele fez outra e eu perdi. Deixa eu só voltar então. Então, vai, Atenção, Eli, por gentileza. Brincadeira. Olha só. O raciocínio do tamanho do apartamento, ele tem várias frentes importantes de serem posicionadas. A primeira é quanto tempo você fica na sua sala. Quanto tempo você fica na sua lavanderia, na sua área de serviço. Quanto tempo você fica na sua cozinha por dia? Então, se você for fazer conta, você está com um monte de cômodos subutilizados. Muito bem. Excelente. Então, você tem um custo de obra que antigamente custava menos que um vestido importado da França. Muitas das paraenses vestiam, na época da borracha, vestidos importados da França, pianos importados, e que eram muito mais caros do que fazer as suas residências esplendorosas, porque a mão de obra era escrava e o material era abundante e as construções não eram verticais. Muito bem. De lá para cá, cada metro quadrado tem sido super valorizado pelos arquitetos. Então, projetos inteligentes precisam pensar nisso. Por vários motivos. O primeiro motivo, 1 metro quadrado está caro. Metro quadrado para você morar bem está caro em qualquer lugar. Aqui em Santarém nós estamos chegando a R$10 mil metro quadrado. Em Balneário Camboriú você está R$80 mil metro quadrado. Em São Paulo, média 28, 30 mil reais o metro quadrado. Cada metro quadrado, então, impacta.
Item 1. Item 2. Aquela dona de casa que ficava em casa na época das nossas avós e que começou a sair de casa na época das nossas mães, hoje a tendência é ela ir para o mercado de trabalho e ter muito menos tempo para ou fazer ou administrar os serviços de casa. E a gente sabe que o homem não contribui muito para isso. Acaba sobrando para a mulher. Então você ter um espaço menor para administrar te dá menos trabalho porque você está fora do mercado de trabalho. Terceiro item é, quanto mais metros quadrados eu faço que não sejam realmente utilizados, mais eu estou consumindo da natureza. Aí a gente vai para o conceito de sustentabilidade. Né? O quarto item é muito mais legal você fazer uma co-kitchen, ou seja, uma cozinha compartilhada e chamar seus amigos para essa cozinha que tem lá muito mais área do que teria dentro do seu apartamento. E que você não chama todo dia, que você pode fazer isso nas áreas comuns do seu condomínio, por exemplo, do que você tê-la dentro da sua casa. E fica uma área proporcional de construção muito menor. Um preço, então, também menor por metro quadrado. Então, quando você junta toda essa história, as áreas subutilizadas de dentro do teu apartamento são a grande maioria. E o conceito do estúdio é exatamente esse. Cara, tudo que você não usa, joga para fora e vamos fazer um ambiente maravilhoso lá fora, porque aqui dentro a gente vai só utilizar o que realmente é relevante na moradia. Isso é moradia inteligente. Com isso, a gente contribui também para a mobilidade. A gente consegue morar muito mais perto de onde trabalha. E quando a gente mora muito mais perto de onde trabalha, tem muito menos trânsito gerado. Muito menos infraestrutura urbana gerada. Temos que ter menos concreto, menos asfalto, menos poluição. Excelente. Então, nosso tempo, nós pertencemos a um tempo onde a sustentabilidade e todos esses outros conceitos da modernidade precisam ser realmente colocados dentro da moradia inteligente. E a LB acredita que, certamente, esse é o futuro da moradia. Esse conceito, Diogo, acho que tem um conceito que eu estudei um tempo, que fala assim, da era da posse e a era do acesso. Eu tive certa dificuldade de explicar pro meu pai, com a minha mãe, por exemplo, esse conceito, né? Eu até peguei um exemplo assim, ó, antigamente você comprava o seu CD, você tinha uma pilha de CD, você lembra, mãe, que você tinha uma pilha de CD lá em casa? Pois é. Você tinha a posse da música, né? Então você tinha também ali a posse da fita cassete, do DVD, do filme. E a gente tem cada vez mais esse conceito, né, de conectividade, de inteligência sendo aplicado. Foi aplicada a música, foi aplicada à indústria de cinema também. A gente já vê sendo aplicada ao mercado de carro. E seria então essa lógica chegando e já sendo aplicada ao mercado imobiliário? É uma tendência, sem dúvida. Todos os produtos tendem a virar prestação de serviço. Para qualquer produto que exista. Veja, por que eu preciso de um CD se eu não quero CD? Eu quero ver o filme. Então, se é muito mais barato não ter o CD, porque eu não tenho que guardar o CD, eu não tenho que me preocupar em achar o CD. Eu só quero uma música daquele CD. Eu só queria uma música. E aí, imagina, você tem que achar o CD, você tem que guardar o CD, aí você tem que colocar no aparelho, aquele aparelho tem que tocar música, vai riscar o CD, certamente. Compra outro. Exatamente. Então, você quer escutar a música. E assim, há uma distância de no máximo 1-2 cliques. Não, a gente não tem mais esse tempo para poder romantizar. Agora, veja, a LB economizará nos próximos empreendimentos, ou seja, no Mediterrâneo, no Agro e no Times, 30 toneladas de papel. Por quê? Porque a gente substituiu o papel que imprimia os projetos, porque a gente não quer o papel, a gente quer o projeto. Então, a gente transforma isso num depósito digital, com uma mesa, uma tela touch, do tamanho que seria o papel, para todo mundo se sentir bem, conforme se sentia com o tamanho do papel.
mas com vários outros benefícios no sentido de poder compartilhar, riscar em cima. Se aquela planta ficar obsoleta, o próprio sistema já informa que ficou obsoleta e sabe para quem foi aquele projeto. E aquela pessoa já sabe, olha, cuidado, essa planta já alterou. A gente tem durante uma obra 30 alterações arquitetônicas. A gente tem 150 pranchas de estrutura. Imagina o tanto de papel que você economiza, o tanto de árvore. Então volta para o conceito de Os contratos também, sustentabilidade. Nossos contratos desde 2019, antes da pandemia, já eram digitais. Ah, mas o meu cliente não vai assinar. Eduque-o que ele vai assinar. E se ele realmente quiser aquele imóvel, ou seja, realmente for uma dor genuína dele, ele vai entender que aquilo é bom para o meio ambiente. Contratos que antes eram impressos, que hoje são, que a gente desde 19 só assina de forma digital, levam a gente a armazenamento digital. Se a gente não precisa mais daquele arquivo feio, junto daquelas pastas, papel, plástico, clips, você elimina toda essa história e gerencia através de elementos digitais. Isso é mais segurança. Para a Lei Geral de Proteção de Dados, nem se fale. Se eu deixo o nome de um cliente, um contrato em cima de uma mesa e passa alguém com más intenções, tira uma foto e espalha isso hoje, você já viu. Eu não consigo rastrear muitas vezes. Porque pode até vazar, mas a gente tem que ter a possibilidade de rastrear para resolver aquele incômodo para o cliente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi efetivada em 2020, se não me engano, ela é muito séria e ela leva o digital para patamares absolutamente necessários. Sem contar que às vezes tinha que pegar um avião daqui a Manaus, daqui a Belém, para pegar a assinatura de um cliente no contrato, né? Não, você não acredita. No Isabel Parente, a ata da Assembleia do Isabel Parente, essa é boa, viu, Eli? A ata da Assembleia de Constituição do Condomínio andou 2.035 quilômetros para pegar a assinatura do síndico, do subsíndico, dos 3 conselheiros e mais a gente. Porque um estava em Itaituba, o outro estava em Altamira, o outro estava em Medicilândia, o outro estava em Monte Alegre. Enfim, imagina a possibilidade de extravio no documento desse. Nossa. Então, e quem está tomando conhecimento disso que não era para tomar conhecimento disso? Então, o digital veio para ficar nesse sentido. A pandemia, então, você não podia encontrar com os clientes. Como é que você vai pegar uma assinatura se você não pode encontrar com ele? Então, se nós não tivéssemos prontos, né, com aquele sentimento de que o digital precisa caminhar antes da pandemia, talvez nós sofrêssemos para encontrar uma tecnologia e nos adaptar ao processo de assinatura digital de uma forma dolorida. E não foi o caso, foi super tranquilo e a gente conseguiu assinar tudo sem problema nenhum. Acho que é aquela lógica que foi muito falada no tempo da pandemia, né? Que ela acelerou as mudanças de comportamento de consumo em 10 anos. Então, no digital. No digital. E aí, pegando essa lógica ainda da era da posse e da era do acesso, que a gente está falando da conectividade e tudo, sobre quando o Times estiver pronto, o Agora entregue, o Mediterrâneo entregue, sobre esse conceito, o que as pessoas que estarão lá dentro podem esperar dessa conectividade, dessa era da posse, era do acesso, aplicada na prática nos produtos prontos? Assim, a moradia on demand, né? Ela tá vindo, ela tá chegando. Né? Um tempo atrás, a gente não imaginaria que a gente ia ter a facilidade do carro por aplicativo. Aliás, eu vi acho que alguns dias atrás, eu estava assistindo um podcast com um cara super famoso e tal, mecânico e tal, que indica os melhores carros e tal, e perguntaram para ele, cara, qual é o melhor carro para se ter hoje em São Paulo? Ele respondeu simplesmente o Uber. O Uber é o melhor carro. E afins, né? É o melhor carro pra você ter em São Paulo. Você não paga IPVA, você não troca pneu, você não precisa abastecer, não precisa se preocupar com seguro, se roubaram, se não roubaram, se pegar enchente, se não pegou enchente. Então, assim, esse serviço de assinatura, de aplicativos e tal, ela tá chegando no setor imobiliário. Ela tá vindo aí, né?
Em São Paulo já existe, né? E esperamos aí que Em breve. bem em breve esteja aqui em Santarém e que seja através da LB, né? Que é uma grande... Vai ser uma grande novidade aí para toda a região, né? Aguardem novidades nos canais da LB. Isso. Não perdem por esperar. Porque é muito importante, né, visualizar a tecnologia ela a favor da qualidade de vida das pessoas, não só no sentido de tornar as moradias mais inteligentes, mas como o Diogo comentou, trazer essa questão da sustentabilidade, essa responsabilidade social das empresas. O setor da construção civil ele é tão mal visto, né, geralmente, por ser um setor que não tem essas preocupações, né, mas a gente sabe que isso vem mudando, que vem se procurando buscar alternativas com novos materiais, novas tecnologias. E me chamou muita atenção essa informação da questão da economia de papel, né? Além dessa, quais seriam outras ferramentas, outros processos que vocês têm trabalhado dentro da LB, né, para trazer essa questão da sustentabilidade e tentar, né, mudar esse cenário do mercado a partir desse ponto de vista? Tem mais alguma coisa aí que vocês estão trabalhando? Cara, eu posso falar pelo meu setor de vendas, né? Antes, a gente... Qual que era o processo natural de você apresentar um imóvel na planta? Você mandava fazer uma maquete física enorme, grande, e você pegava ali um espaço e construía um apartamento decorado. Então você tinha que construir esse apartamento decorado em algum lugar, porque o prédio ainda está no iniciozinho de obra, então naturalmente não seria no prédio. Construiria essa sala ou esse apartamento decorado, você vai subir ele, você vai pintar, você vai mobiliar, você vai fazer toda essa parte física do imóvel decorado para fazer a apresentação do empreendimento na planta. Como é que foi a tua experiência lá? Eu vou te perguntar, como é que foi a sua experiência? Porque hoje a gente trabalha 100% a gente utiliza uma tela touch, né, de 42 polegadas, e com projetos, passeios ou tour virtual, cara, o mais realista possível. Então a experiência da pessoa, o Dylan pode falar melhor do que ninguém, porque ele passou por essa experiência, ele comprou essa experiência, aliás. Acredito que, assim, pelos relatos que eu ouvi dos nossos clientes, essa experiência que a gente leva para ele não perde absolutamente nada, no sentido de não ter um apartamento decorado, o que custaria muito mais, que daria mais trabalho, desperdiçaria muito material, para a natureza seria péssimo, né? Porque tu tem ali depois, tu faz o que com aquilo, né? Então, assim, essa parte de buscando a tecnologia para levar para o nosso cliente, isso a LB, em certos pontos, a gente até meio que foi confundida de incorporadora e consultora para empresa de tecnologia, porque a gente começou a buscar, e isso e muitas outras coisas, né, aplicativos que a gente utiliza, que a gente vai trazer, está trazendo também para alguns clientes. É spoiler? Não é spoiler? Não, né? Não. Outros aplicativos que a gente está trazendo para os clientes, outras alternativas, né? Mas do setor de vendas, eu acho que essa foi a mais impactante. Buscar em ambientes que não firam a natureza e que levem o cliente a ter uma experiência que, cara, é única. E que ele se sinta dentro daquele ambiente, dentro daquele imóvel, uma experiência ali de passeio virtual, tour virtual, com música, com cheiro, com todas as sensações que a gente pode oferecer para ele ali naquele momento, né? Essa é uma parte que foi uma busca tecnológica que a gente, uma luta inclusive, porque essas telas touch não se produziam aqui no Brasil, traziam de fora, mas não vendia, só alugava. A gente teve que garimpar pessoas que topassem o projeto, a gente conseguiu pessoas que... Foram viagens que a gente fez, e buscando e negociando para trazer essa tela, que agora a gente vai para São Paulo, a gente começa a ver agora alguma coisa nesse sentido. Mas lá atrás a gente já tinha pensado nisso, foi no agro que começou, né? Na pandemia, inclusive, né? E aí a gente começou a notar que, poxa, a nossa conversão de vendas através dessa tecnologia está sendo, cara, sensacional. Então vamos investir nessa parte de tecnologia na apresentação dos imóveis, porque ela está funcionando.
Já deixando meu depoimento, né, que quando levantou essa bola, acredito que como cliente, eu precisaria ter a visão de como seria, né, a vida e a dono instalada no empreendimento, que no caso é o Times. E com o digital, eu consegui ter a visão do Times. Talvez com o decorado eu tivesse a visão de uma sala. Então aquilo ali para mim foi muito importante porque eu consegui ver os benefícios do empreendimento como um todo. E aquilo ali facilitou e foi rápido. Porque se fosse numa sala, talvez uma parte eu ia ver ali na sala, mas a outra parte eu ia ter que ficar imaginando. Então essa experiência para mim foi bem marcante, né? Tanto que estamos aí. Além do totem, da apresentação, é importante falar de todo o caminho que o cliente faz até chegar lá. Sim. Né? Então a gente está falando do empreendimento chamado Times Square. Então eu tenho que dar a experiência da Times Square de Nova York para esse cliente. Como é que a gente faz isso? Né? Cara, ele entra por uma porta, ele vai passar pela faixa de pedestres lá da Times, ele tem um painel enorme com a Times Square do seu lado esquerdo. Deixa eu voltar aí, Ana, para tu pegar e falar. Fala sobre o Times Square, como ele foi pensado, qual que é o produto, e aí tu vai chegar nessa parte de como as pessoas vão encontrar, né, essa experiência lá no ponto de venda, no ponto de experiência do Times em si. Como é que ele foi pensado? Por que é Times Square? Conta pra nós aí. Apresenta o produto, dá teu pitch aí. Vamos lá. Cara, a primeira coisa que eu tenho que falar é que o Times Square ele foi concebido com muito carinho, né? Como o Diogo falou, a gente não criou um produto para ver se ia vender. A gente veio ouvindo os nossos clientes, banco de dados que a gente tem, né? Qual é a expectativa que eles tinham sobre uma sala comercial, aonde eles queriam que as empresas deles estivessem no futuro, né? Dito isso, rodamos aí alguns estados, né? Como a gente sempre faz quando vai conceber um empreendimento. A gente roda São Paulo, Belém, Manaus, Porto Alegre, né? Curitiba, Santos, vocês foram até em Santos, né? Eu não cheguei a estar em Santos, mas São Paulo, muito interior de São Paulo, buscando referências, né? Porque a gente tem que trazer referências e referências boas para nossa cidade. Por quê? O nosso objetivo, antes de ter um produto, cara, como é que eu consigo deixar Santarém mais bonita? Né? Como é que a gente vai fazer a nossa cidade ficar mais bonita? A gente vai buscar referências. Depois das referências a gente conversa e diz, cara, vamos por esse caminho, né? Todo mundo opina, a LB ela é muito democrática, né? Opinando e tal, e aí chegamos, cara, eu acho que Santarém merece uma Times Square. Por que Times Square? Cara, é o centro do mundo de negócios, né? As grandes empresas, maiores empresas estão lá e tem uma história fantástica. Beleza, como é que a gente faz para que o nosso cliente tenha a experiência Times Square? Porque boa parte deles já estiveram na Times Square em Nova York e boa parte não estiveram lá. Então, a gente teve que... Nós estudamos aí também, vai em São Paulo, ver algumas referências, pessoas, quem que tá na ponta de tecnologia. A gente até fica surpreso, né, cara, que assim... O velho, vamos dizer assim, o mercado formal, 1.0 que a gente chama, né? O mercado formal ele é muito forte ainda. Então, pouquíssimas empresas se preocupam com esse espaço que a gente chama de PDX, tá? Que é levar experiência para o cliente. Não é mais ponto de venda, né? Ponto de experiência, né, que a gente está buscando. Encontramos uma referência numa mega empresa de São Paulo que tinha algo parecido com o que a gente queria. E aí criamos ali no container, o nosso PDX do Times Square, que é o quê? O cliente entra, ele tá esperando algo que ele já conhece, que é o quê? Que é uma maquete física, que é de repente algumas imagens, um book físico. E a gente faz com que esse cliente passe por uma faixa de pedestres na Times Square, com o barulho do Times Square, com o cheiro do Times Square, com a luz da Times Square. De um lado uma tela grande com o tocando drone, New York, né? Tocando New York, com o drone sobrevoando a Times, do lado esquerdo, um painel gigante mostrando toda a Times Square, uma linha do tempo que conta a história da Times Square, como é que ela começou, por que ela é Times Square, né? Ela tinha começou a Times Square porque lá foi construído um prédio para ser a sede do The New York Times, né? Então lá começou
Aí começou a Times Square, e ficou Times Square. E aí ele conta toda a história e tal, a linha do tempo dela. E aí a gente sai desse ambiente e entra num segundo ambiente, que é o nosso café, né? Central Perk Café, que é o café do seriado Friends. Né? E ali, nesse café, tem uma tela touch, né? Que é o nosso totem, onde eu faço a apresentação, começando pela fachada, depois eu passo pelas áreas comuns que vai ter no prédio, e aí eu entro no pavimento tipo, que são as salas comerciais. Então ele tem um caminho que vai fazendo sentido, né? As pessoas simplesmente não entram e vão para a apresentação. Ali eu começo a entender o que o cliente, se ele realmente está procurando aquilo, se ele realmente precisa daquilo. Hoje ainda não temos mais, mas nós tínhamos, na saída dessa apresentação toda, a pessoa saía por outra porta e ela saía na praça, na Central Park, nosso mini Central Park, né, onde tinha uma ponte do Central Park, a imagem da ponte, os banquinhos e tal. Então, essa experiência que a gente busca levar para o cliente, cara, ela se torna inesquecível, né? A parte do momento importante, que é a aquisição do imóvel, mas ela vem com todo um contexto, um acolhimento que a empresa dá para essa pessoa. E falando de sustentabilidade, João, a gente está dentro de um ambiente de container, ou seja, desde o Ágora até o Times Square, o conceito de sustentabilidade reinando no sentido de que aquele container, depois de cumprida a sua missão, ele simplesmente troca de roupa. Você tira uma tela, né, e consegue conservar todo o resto para o próximo que vem. Ou seja, você tem um 5% de perda no máximo para mudar toda a roupagem daquele container e utilizá-lo novamente e novamente, né? Então, o conceito de sustentabilidade aí no PDX é muito importante para nós. A gente entende que não tem como a gente pensar em algo diferente que vá realmente criar aquele entulho para poder a cidade sofrer com isso, ter que retirar, ter que depositar, gerar trânsito, gerar poluição, gerar barulho. Então, esse é o cuidado. Um cuidado tudo é movível, cuidados, né? Tudo é reaproveitável, inclusive o papel de parede. O papel de parede, a gente fez questão de colocar um papel de parede que pode ser reaproveitado depois. Ah, que legal. Então, cara, é fantástico. Assim, a ideia, o conceito de utilizar em outro espaço depois é muito grande. Excelente. Não sei se vocês deram conta, né? Mas nós estamos aqui há quase 1 hora. Passou rapidinho, né? Quando é bom, né? Passou rapidinho. E até para a gente já caminhar para o nosso encerramento do nosso podcast. Vamos ter que marcar outro, porque temos mais temas para falar aqui com vocês ainda. Bom que a gente já deixa para o próximo. A gente tem ainda para falar depois, no próximo episódio, sobre oportunidade para investidores, sobre preço de imóveis na cidade, que são temas muito interessantes. Mas o que eu queria pedir para vocês de mensagem, né, fosse uma mensagem final, pode ser um convite para conhecer mais sobre a LB, para conhecer um pouco mais sobre os empreendimentos, para que a gente possa encerrar em grande estilo para a nossa audiência. Palavras do Diogo, palavras do Ander. E depois do João, também agradecendo aí pela dona, como assessor do DNLB. É isso aí. Bom, eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer a vocês a oportunidade, né? É bacana demais e passa rápido porque o papo é bom, né? Cara, a mensagem final que eu tenho para dizer, assim, eu como corretor de imóveis, né? Eu sempre vou defender que o melhor investimento é no setor imobiliário, né? Mas a gente tem um perfil de não ofertar ou de só ofertar onde tiver demanda, né? Então a nossa busca é sempre, cara, entender, né, o que essa pessoa está procurando, o que esse cliente precisa, o que essa família busca, né? E desenvolver os nossos produtos através disso, né? Através desse acolhimento, né? desse entendimento, dessa conversa, né? E dizer que a gente está de portas abertas aí para tomar um café, para conversar, para bater um papo e talvez, se tudo der certo, a gente faça algum negócio. E como é que as pessoas podem te encontrar a LB, como é que elas podem chegar até vocês aí? Cara,
Vamos lá. Primeiro, redes sociais, né? Nosso site, né? lbin.com.br, né? Nossos pontos de experiência, né? Lá no Ágora, tanto no Ágora quanto agora no Times Square também, que fica aqui na Mendonça, quase em frente ao Café Amorim, né? Já é um ponto de referência antigo, o Café Amorim, então quase em frente tem o nosso PDX. Nos escritórios da LB, através das redes sociais todas. LB Incorporadora. Isso. E é isso. São Os sempre QR todos codes ali, bem-vindos. né, Né? Vitor? É Os bom QR botar, codes, né? Também aí, né? A gente vai colocar na edição. Bota aqui. Por favor. Diogo, meu amigo. Muito obrigado, Dirlan. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Eli, por esse convite. Obrigado, Ander, pelas sábias palavras. É muito legal a gente ter essa oportunidade de contar um pouquinho a história. A LB vai fazer um trabalho esse ano muito grande na área de marketing e conta com a Dono para isso, para que as pessoas fiquem sabendo muito mais sobre como a gente pensa, né? Para onde que a gente entende que vai, o que é bom para você, e sempre com um cuidado muito grande, muito carinho em ser realmente interessante para o cliente. A gente entende que quando a gente faz com carinho para o outro, a gente impacta realmente. E isso está dentro do coração da LB e é assim que a gente deseja ser visto. Então, acompanhe nossas redes sociais, nosso site, podcast, vai ter muito conteúdo daqui até o fim do ano, esclarecendo, expondo a gente, e nós somos super disponíveis, então quero falar com o Diogo. Vamos deixar aqui também o Instagram do Diogo, o celular do Diogo, tá tudo à vontade, a gente atende, a gente gosta muito de receber realmente o que o cliente tem para dizer, seja pela nossa diretoria de vendas, comércio, seja mesmo diretamente com a gente, e isso fez com que a gente realmente também conseguisse avançar muito na confiança do povo santareno. Perfeito, sou testemunha de toda essa receptividade aí que a LB sempre nos acolhe. João? Bom, em nome da Dono Assessoria de Marketing, gostaria de agradecer ao Ander e ao Diogo pela disponibilidade. Agradecer a você que acompanhou esse bate-papo até aqui. Tenho certeza que você ficou com algumas dúvidas. Você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta para o Diogo, para o Ander, que eles com certeza vão ficar muito felizes em responder você. Você pode acompanhar a Dono Assessoria de Marketing nas redes sociais. Vamos deixar aqui os links para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E acompanhar também a LBIN, que vai estar trazendo muitas inovações, muita coisa legal para o mercado imobiliário em Santarém. Vocês podem ter certeza que vai ficar tudo incrível. Meus amigos, é isso. Foi uma honra receber vocês. Foi um podcast incrível, como o João disse. Vocês podem encontrar a Dono no Instagram, dono.santarém. E o meu Instagram também, Dirlan Castro. Foi um prazer, meus amigos. Muito obrigado, Diogo. Valeu, garoto. Muito obrigado. Obrigado, Ander. Valeu, querido. Teremos mais episódios, porque esse aqui não foi suficiente. Obrigado, Divaldo. Gostinho de quero mais é bom. Obrigado, Eli. Valeu. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.